Bom dia, povo lindo e abençoado do Senhor, a paz seja convosco, tudo bem? Eu sou a missionária Mirlene e estou aqui mais um dia para esse devocional abençoado. Eu já quero agradecer a você que ouviu a palavra de ontem e compartilhou. Meu Deus, foi tremendo. Eu vi que muitas pessoas compartilharam, muitas pessoas participaram. Muito obrigada. Que Jesus continue abençoando a sua vida e a sua família, tá bom? Mas desde já eu quero convidar você. Você que ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve, clica lá no sininho e aperta a opção todas, ou seja, clica lá no sininho para todas as vezes que eu gravar aqui, que eu subir aqui no YouTube, uma pregação, um louvor, um devocional, você poder estar recebendo a notificação no seu celular, tá bom? Não esquece, já quero te convidar a orar juntamente comigo. Vamos orar? Pedir ao Espírito Santo que venha tomar a direção dessa palavra, desse devocional de hoje? Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, digno de toda adoração, de toda exaltação. Queremos, ó Pai, nos colocar diante da Tua presença, meu Deus, essa manhã. Senhor, declarando que Tu és maravilhoso, declarando que Tu és santo, declarando que Tu és lindo, que Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Senhor, Tu és a nossa fortaleza. Senhor, em Ti, Deus, nós depositamos a nossa confiança, Senhor. Obrigada, Deus, por esse dia abençoado que o Senhor nos dá, Deus. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas, com as nossas casas. Obrigada, Deus, que o Senhor possa ministrar uma palavra aos nossos corações nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém, povo lindo. Glória a Jesus. Vamos meditar hoje sobre gratidão. Isso mesmo. Nós vamos meditar hoje sobre gratidão. E eu já quero que você abra sua Bíblia juntamente comigo. Se você puder. Hoje é quinta-feira, hoje é feriado, minha gente. Então eu creio que você vai estar ouvindo em casa esse devocional, ou talvez no carro, né? Mas eu quero já convidar você, se você puder, pega a sua Bíblia e acompanha comigo a leitura. Amém? No livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, vai falar sobre a cura de 10 leprosos. E diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, povo de Deus? A gratidão, ela nos faz experimentar o mais do Senhor. Ontem eu estava aqui na minha casa e eu queria muito algo. Eu queria muito algo. E daí eu não conseguia. Aquele algo que eu queria. E eu fui começando a ficar angustiada. Fui começando a ficar chateada. Porque eu queria muito aquilo. E daí, de repente, eu comecei a pensar em outras coisas que eu queria muito e que eu não podia naquele momento. E aí, de repente, eu vi que eu estava tomada por aquele sentimento e estava começando a ficar triste. Aí peraí, eu preciso orar. Aí eu parei, dobrei meu joelho e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, o Espírito Santo de Deus me levou a fazer uma oração de gratidão por tudo.
por tudo. E aí eu comecei a agradecer. Eu comecei a agradecer a Deus pelas pequenas coisas, eu comecei a agradecer a Deus pelas grandes coisas, eu comecei a agradecer a Deus por aquilo que eu tinha e por aquilo que eu não tinha. E por incrível que pareça, no momento que eu comecei a agradecer ao Senhor por tudo que eu tinha, eu vi que Deus estava cuidando tanto de mim. Eu vi que eu tinha tantas coisas para agradecer. Que aquele sentimento de tristeza foi saindo do meu coração. E eu comecei a celebrar as coisas que eu tinha em Deus. E de repente eu esqueci as coisas que eu não tinha naquele momento. E o Senhor me trouxe essa palavra. E Ele falava assim no meu coração, sobre a gratidão. Sabe, queridos, essa palavra que a gente acabou de ler agora vai falar sobre 10 leprosos que foram curados. A gente sabe que a lepra, né? A lepra naquela época era uma doença que dava na pele, que não tinha cura, né? Algumas pessoas passavam por um processo de purificação. E o sacerdote, ele que reconhecia se aquela lepra era uma lepra que teria cura, né, que passaria por aquele processo de purificação e teria cura, ou se aquela lepra era permanente. Se aquela lepra fosse uma doença sem cura, uma doença permanente que não tinha cura, aquela pessoa ela estava condenada a viver o resto da sua vida longe dos seus familiares, longe do convívio social, porque diante da cultura daquela época, era como que aquela pessoa fosse uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa contaminada, uma pessoa impura, uma pessoa que não podia ter convívio com outras pessoas. E a palavra do Senhor diz que esses 10 leprosos, que segundo o texto eu acredito que não eram todos samaritanos, eu acredito que eram de vários lugares, esses 10 leprosos, eles com certeza ouviram falar de Jesus, com certeza viram os milagres que Jesus fez, e eles foram até Jesus. E de longe, porque eles não podiam encostar em Jesus, eles não podiam tocar nas pessoas, porque eles eram contaminados, eles eram impuros. De longe, eles pedem, mestre, compadece de nós. E por isso Jesus vai dizer, vai, mostra-te ao sacerdote. Por quê? Porque era a cultura da época. Ir até o sacerdote para que o sacerdote reconhecesse que tipo de lepra era aquele. Então Jesus manda eles irem. Só que no momento que eles estão indo até o sacerdote, eles percebem que estão curados. Só que somente um voltou para agradecer. E aquele ato de gratidão que ele teve ao reconhecer que Jesus tinha curado ele, ao reconhecer que Jesus tinha libertado ele, né? Libertado daquele sofrimento que ele vivia, porque eles tinham que viver totalmente distante, longe da cidade, fora da cidade, né? Longe da família, longe dos seus amigos. Então, assim, era uma vida muito difícil. Mas um daqueles perceberam, olha, eu estou curado. E quem foi que fez isso? Foi Jesus. Então eu vou voltar lá para dar glória a Deus, eu vou voltar lá para agradecer. E no momento que ele foi lá e agradeceu, a Bíblia fala que Jesus disse, mas não eram 10? Onde é que estão os 9? Só esse que voltou para dar glória? Só esse que voltou para agradecer? Isso significa que a gratidão chama a atenção de Jesus. A gratidão chamou a atenção de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar assim, agora vai, meu filho, a tua fé te salvou. Ou seja, além da cura que ele recebeu o mais de Deus. A gratidão na nossa vida nos faz receber o mais de Deus. E quando nós somos ingratos, isso quer dizer ao contrário também. Faz a gente não reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque se nós pararmos para observar, o povo de Israel que passou tantos anos sofrendo, tantos anos humilhados, escravizados por Faraó no Egito, sofrendo.
Deus envia Moisés, Deus liberta o povo, mas eles começam a murmurar e reclamar no caminho do deserto. E a Bíblia vai dizer que eles morrem ali no deserto. Por quê? Primeiramente, queridos, porque eles eram ingratos. Porque o sentimento de ingratidão nos faz não enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Se você perceber, a pessoa que é ingrata é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa amarga. A pessoa que é ingrata, ela é uma pessoa mal-humorada, ela é uma pessoa amarga. Por quê? Porque ela não consegue ver aquilo que Deus está fazendo de bom. Então, Deus estava fazendo tanta coisa na vida daquele povo, Deus tinha libertado eles, Deus estava levando eles em caminho à terra prometida, Deus estava fazendo maná descer do céu, Deus estava fazendo com que suas roupas não perdessem, Deus estava providenciando água, Deus estava providenciando nuvem de glória para proteger eles do sol, Deus estava providenciando coluna de fogo para proteger eles do frio, mas eles estavam com os olhos deles focados naquilo que eles não tinham. E a ingratidão faz a gente morrer no deserto. A ingratidão faz a gente murmurar contra Deus. E por isso que nessa manhã o Espírito Santo de Deus nos convida a sermos gratos. Nos convida a sermos gratos. Principalmente nós mulheres. Nós, mulheres, passamos muitas vezes por aquele período do mês onde nossos hormônios ficam descontrolados, porque os nossos hormônios são produzidos no nosso ovário. Então, quando o nosso ovário está passando por aquele período todo de mudança, acaba que bagunça todos os hormônios. Então, o nosso humor, sabe? O nosso humor muda. A gente fica mais sensível porque os hormônios estão mudando, estão ali aquela agitação ali nos nossos ovários. Então, o nosso temperamento vai mudando, vai aflorando, o nosso temperamento vai aflorando. E se a gente não perceber, mulheres, a gente acaba magoando as pessoas que estão em nossa volta, os nossos amigos, nossos amados, os filhos. Acaba magoando as pessoas que era pra gente estar cuidando. Por quê? Porque naquele momento a gente está sensível e a gente acaba não percebendo o tanto que nós temos. E a gente acaba nos deixando levar, porque se você perceber, a gente acaba ficando mais sensível, ficando mais dengosa e às vezes até começar a reclamar e murmurar das coisas que a gente não tem, sendo que a gente tem muito mais para agradecer. E aí eu comecei, queridos, a agradecer ao Senhor. E no momento que eu comecei a agradecer ao Senhor, eu fui vendo Deus realmente, Senhor. Quase que esse espírito de ingratidão tomou meu coração. Esse sentimento de ingratidão tomou meu coração, Pai. Por um momento, Senhor. Mas eu te peço perdão. Eu me rendo diante da Tua presença. Deus, eu sou grata ao Senhor pela minha casa, pela minha vida, pelo alimento, pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho. Eu comecei a agradecer ao Senhor e eu percebi que eu tinha tantos motivos para agradecer, que se eu ficasse a noite inteira agradecendo, eu tinha muito para agradecer. Então, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos convida a ser gratos. Sabe? A ser gratos. Porque é muito bom conviver com alguém. É muito bom, mulheres. Não sei porque o Espírito Santo de Deus está falando muitas mulheres hoje. É muito bom, mulheres, conviver com alguém que é grato. Sabe, às vezes você está procurando uma mudança dentro da tua casa, às vezes você está procurando uma mudança na tua família, mas você é uma mulher ingrata. Você é uma mulher que não busca agradecer ao Senhor, que não busca honrar ao Senhor por aquilo que você tem, por aquilo que o Senhor te deu, sabe? Você não procura honrar a sua família, cuidar, colocar a mesa. Se você tem uma mesa, coloque a mesa. Se Deus te deu uma mesa, se Deus te deu uma família para servir, sirva a sua família. Se o Senhor te deu uma mesa para você sentar na mesa, então faça questão de pôr a mesa. Hoje é feriado, hoje é dia de família. Aproveita, faz aquela mesa, prepara aquela comida. Sabe, seja grata. Ah, missionária, mas eu não tenho aquilo que eu queria ter. Seja grata por aquilo que você tem, faça o seu melhor e coloque na sua mesa. Sabe? Se você não tem ainda aquela casa que você sonha ter, mas se você tem essa casa que você tem, limpe sua casa, arrume, coloque tudo bonitinho. Sabe, a casa é da mulher. Você sabia disso?
A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Então, o lar é a mulher que constrói. Se você entrar na minha casa, você vai ver o meu toque, o meu jeito. Quando você entra na minha sala, você já percebe quem eu sou. Porque é a mulher que edifica. É a mulher que coloca as coisas no lugar. Você está me entendendo, mulher? Então, de repente, você tem orado. Você tem orado pelos seus filhos, você tem orado pelo seu esposo, mas você precisa ser grata. Grata nos mínimos detalhes. Seja uma pessoa agradável, sabe? Porque a gratidão libera, sabe? Libera coisa boa. A gratidão nos faz ser mais feliz. A gratidão nos faz, sabe, ter pessoas que querem mais estar perto de nós. Então nós precisamos muito, mulheres, nesses dias, vigiar, sabe? Vigiar. Percebe quando você vai começando os seus dias, aqueles dias abençoados. Perceba. Começa a notar, olha, hoje eu estou entrando naqueles dias abençoados. Eu profetizo que serão dias que eu estarei mais sensível ao Espírito Santo, que serão dias que eu irei cuidar mais da minha família, que eu irei, sabe? Esses dias aqui eu preciso vigiar mais, que o meu temperamento já é uma bênção, mas aí vai ficar mais aflorado. Então o Espírito Santo de Deus nos convida, vamos ser gratos. Vamos ser gratos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, digno de toda adoração, de toda exaltação. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigada, Jesus, por ter ministrado os nossos corações. Obrigado, Jesus, por cada oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, por teu Espírito Santo que ministra as nossas vidas, porque nós não somos órfãos, porque nós não andamos sozinhos, nós servimos a um Deus que caminha conosco diariamente e que nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar a viver, para nos ensinar a lidar com as nossas emoções, para nos ensinar a viver nos nossos dia a dia, para nos dar sabedoria. Nós servimos a um Deus poderoso, Pai. Nós servimos a um Deus que cuida de nós, que nos ensina, que nos instrui, que nos capacita. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de sermos grata, de servir. Ah, meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, pela casa que nós temos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pela roupa que nós temos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos mínimos detalhes, pelo alimento de cada dia, Senhor, pelo emprego que o Senhor nos deu. Senhor, obrigado, Jesus, pela família que o Senhor nos deu, pelos filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo ar que nós respiramos, Pai, pela saúde que nós temos, pelos olhos, pelas pernas que nós temos. Ah, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Nós só podemos nos levantar e ir trabalhar, Senhor, porque o Senhor nos deu pernas para trabalhar, Deus, braços para trabalhar. Obrigado, Jesus, que nós possamos, meu Deus, levar dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, essa atmosfera de gratidão nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor nos chamou para perto. Hoje o Senhor nos exortou, hoje o Senhor nos tocou. Mas a Bíblia fala que o Pai corrige aquele que Ele ama. Amém? Então, desde já, eu quero agradecer você que ouviu essa palavra. Curte, compartilha. Eu tenho falado aqui, me ajude a ser missionário, seja um missionário também juntamente comigo e compartilhe essa mensagem. Com certeza tem alguém precisando ouvir, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, cheio da presença dEle. Um cheiro, um abraço no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau!